Muita gente perguntou o que eu achei do documentário A Noite que Mudou o Pop, que mostra a concepção e a gravação da canção We Are The World. Bom, nesse vídeo está a minha opinião. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você consegue imaginar qual é a pergunta que eu mais leio quando eu abro o meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e as outras plataformas de mensagens? Ou a que eu mais ouço quando eu saio na rua, cara, e eu vou em algum show, ou vou comprar os meus discos, ou quando eu vou em algum evento? Se você pensou, Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? ou se você pensou numa variação que é: Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? Pois é, exatamente isso. Eu entendo que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que para isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo, da maneira correta. Não pode ser aquela história de ouvir por cima, 10 segundos de uma música e depois falar para a pessoa que tá legal ou que tá ruim. Não, isso não adianta, cara, isso não funciona. E eu vou propor então para você, cara, uma coisa muito melhor do que isso. Eu vou lançar um desafio para você. Aliás, eu tô lançando esse desafio agora. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Será apenas uma única música que você vai enviar para mim. Eu vou ouvir com a minha rigorosa atenção de sempre, vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa e vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. Ah, e eu ainda vou enviar para você essa crítica por vídeo. É isso mesmo. Então, agora eu te pergunto, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de mandar uma música para mim para que eu faça uma crítica? Se você tiver essa coragem, manda a música que eu vou enviar a crítica para você. E aí você pode colocar essa crítica no seu material de divulgação, no seu site, onde você quiser e se você quiser. Mas eu já vou te adiantando, eu não vou fazer nada de graça, porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem realmente coragem e quer ter uma crítica profissional da sua música, da minha parte, clica aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e manda a sua música agora. Eu confesso que eu estou bem curioso para ouvir o que é que você anda tocando, cantando ou tocando e cantando. Isso se você tiver coragem, é claro. E coragem é algo que todo artista verdadeiro tem que ter. Tá feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, não há uma única pessoa no planeta que não tenha ouvido pelo menos dezenas de vezes, em todas as ocasiões e circunstâncias que você imaginar, a canção We Are The World. Assim como todo mundo no planeta também assistiu ao famosíssimo videoclipe. A proposta da música, como você evidentemente já está careca de saber, era louvável. Era arrecadar grana para pelo menos amenizar a fome na África, mais especificamente na Etiópia, nos anos 80, né? Que é uma tragédia de proporções imensas que estava acontecendo naquela década. E essa proposta, na verdade, era a mesma que já havia acontecido com o lançamento do compacto Do They Know It's Christmas, daquele projeto inglês, o Band-Aid, capitaneado pelo Bob Geldof. Evidentemente que você já sabe tudo isso, né? Inclusive Bob Geldof, que tempos depois organizou aquele gigantesco o Live Festival, o Live Aid, aquela coisa toda que você já sabe. Então, a fórmula usada pelo projeto americano USA for Africa
um projeto que foi inclusive iniciado pelo cantor e ativista Harry Belafonte e prontamente encampado pelos produtores o Ken Cragen e o Quincy Jones, mais o Lionel Richie e o Michael Jackson, que são os autores da música. Então, na verdade, o projeto, a intenção era a mesma e a fórmula era a mesma, que era reunir os maiores astros da época para gravar uma única canção. Curiosamente, vários desses artistas foram praticamente revelados para o restante do mundo justamente por causa da música e principalmente do videoclipe. Isso para o restante do mundo, porque os caras eram famosos nos Estados Unidos na época. E assistir a esse ótimo documentário me levou a entender tudo o que aconteceu naquela famosa noite. Evidentemente que eu não vou contar tudo, porque eu não gosto de dar spoiler, você tá entendendo? Mas eu tenho que tecer alguns comentários que eu julgo pertinentes para você justamente dar uma mergulhada, vamos dizer assim, nesse próprio documentário. Primeiro você tem que saber, cara, que são as memórias do Lionel Richie, principalmente que serviram de roteiro para esse documentário, e isso funcionou bem, né? Justamente com outros depoimentos de técnicos que trabalharam na gravação e outros artistas, como por exemplo o Huey Lewis, o Kenny Loggins, Bruce Springsteen, a Dionne Warwick e a Sheila E. Aliás, a Sheila E, cara, ela contou nesse documentário que ela se sentiu usada como isca para que o Prince fosse ao estúdio. E isso não acabou acontecendo, por quê, cara? Porque o Prince, maluco, ele queria, na verdade, era colocar um solo de guitarra na música, e isso numa outra sala do estúdio, longe dos outros convidados, e essa proposta, evidentemente, foi prontamente recusada pelo Quincy Jones, né? Que não estava com o menor saco para estrelismo. Agora, eu confesso que eu assisti a todo o documentário, como eu falei, conduzido pelo Lionel Richie, basicamente, inclusive o Lionel Richie está deformado, tá entupido de botox que ele botou na cara, assim como o Kenny Loggins também. Os caras botaram uns botox horrorosos, mas enfim. E eu assisti esse documentário sem um pingo de nostalgia ou sem nenhum pingo de emoção. Que o interessante para mim era o aspecto jornalístico da coisa. Então, para mim, o que ficou evidente foi a maneira quase milagrosa com que a fina nata da música americana foi reunida naquele estúdio em uma única noite. E também foi interessante perceber, cara, tantos artistas incríveis se comportando, cara, como nós, como pessoas comuns, sem estrelismos exorbitantes, porque eles parcialmente deixaram os egos do lado de fora da sala do estúdio, né? Não foi à toa que, inclusive, o próprio Quincy Jones, ele escreveu a frase num pedaço de papel e mandou colar na porta do estúdio, do lado de fora. Você tá vendo a mensagem aí, né? Dá uma checada nos seus egos aí, ou seja, deixa os egos fora do estúdio. E eu tô falando que isso aconteceu parcialmente porque o documentário, ele acaba ficando meio chapa branca ao não mostrar aquilo que o Lionel Richie ele conta, cara, que em alguns momentos daquela noite, alguns artistas questionaram por que eles estavam cantando certas partes da música e não em outras partes que eram mais confortáveis para as vozes deles, ou porque eles só cantaram no coro e não principalmente, e além de um monte de outras futricas, né, como dizia minha querida mãe Dona Irene, futricas. E infelizmente isso ficou de fora do documentário, porque seria interessante mostrar ao lado de outros momentos assim de embaço, vamos dizer assim, dentro do estúdio, por exemplo, como aquele que mostra o Stevie Wonder sugerindo que frases no dialeto Swahili fossem incluídas na letra original, cara. E isso deixou todo mundo absolutamente irritado, não explicitamente. O único que demonstrou irritação explícita foi o cantor country Waylon Jennings, cara, que ele abandonou a gravação quando surgiu esse papo e se mandou do estúdio e não aparece no projeto. Ou outros momentos de embaço, cara, que mostra, por exemplo, o cantor Al Jarreau, meio breaco ali, meio entupido de vinho, cara, errando seguidamente a sua parte na música. Aliás, vários depoimentos dão a entender que a gravação por pouco não descambou pro caos.
inclusive exigindo um pulso firme do Quincy Jones e muita diplomacia do Lionel Rich, cara, para que as maiores estrelas da época do cenário musical americano, eram quase 50 artistas ali, cara, todo mundo reunidos ali numa imensa sala ali do estúdio da A&M Records, para que eles não começassem a discutir entre si, você tá entendendo? Então, assim, o desafio ainda era maior, cara, por quê? Porque tudo aquilo ali tinha que ser feito em uma maratona de gravação em uma única noite, tanto de áudio quanto de vídeo. E essa maratona acabou durando quase 12 horas seguidas, entre a noite do dia 28 de janeiro de 1985, né, depois da cerimônia de entrega de prêmios ali do American Music Awards, né, que era a única ocasião possível para reunir todos esses artistas e levar todo mundo para o estúdio. Então, essa maratona durou do final da noite do dia 28 até amanhã do dia seguinte, cara. Foram quase 12 horas de imersão, vamos dizer assim. Agora, os grandes momentos desse documentário estão realmente nas imagens de bastidores. Como, por exemplo, a primeira gravação da música em forma de fita demo, que foi enviada aos demais participantes, como uma forma, inclusive, de convencer todo mundo a aparecer ali no estúdio. E principalmente, cara, ao foco dado à grande noite em que todo mundo ali se juntou no estúdio para gravar a música, com cenas realmente excepcionais. Há momentos, inclusive, incríveis, como eu já falei, o Al Jarreau meio breaco ali, entupido de vinho, puxando aquela canção icônica, Day-O, que é Banana Boat Song, do Harry Belafonte, ali no meio, para homenagear o cantor que, na verdade, começou todo esse projeto. E aí todo mundo começou a cantar junto, meio de improviso, até chegaram a mudar, fazer umas alterações ali na letra. Foi um momento muito divertido e muito legal de ser mostrado. Foi interessante também, cara, constatar o processo de criação do Michael Jackson. Por quê, cara? Porque o Michael Jackson ele não tocava nenhum instrumento. Então tudo que ele passava para os produtores e passou para o Lionel Rich eram os murmúrios de melodia, né? E aí quando eles mostram no documentário, quando vem a pressão do deadline, né, para você entregar a música ela simplesmente brotou quase que do nada ali para o Michael Jackson e para o Lionel Rich. Uma outra bola dentro desse documentário, vamos dizer assim, foi contextualizar quem eram os artistas naqueles tempos e os momentos que eles viviam nas suas respectivas carreiras naquela época. Isso é muito importante. Outros momentos reveladores, vamos dizer assim, cara, aparecem quando alguns artistas se mostram agindo como se fossem meio adolescentes numa festa escolar ali, controlada por um bedel, que no caso era o Quincy Jones, e controlada também por um professor gente fina, que era o papel do Lionel Rich ali. Você tá entendendo? A gente vê as maneiras como cada voz dos solistas, né, que tinham praticamente meia estrofe para cantar, tirando o Michael Jackson e outros, como todo mundo ali se encaixou na música, inclusive mostra também bastante as tietagens mútuas, a contribuição fundamental do Stevie Wonder, né, que inclusive só apareceu só na hora de todo mundo ali estar reunido no estúdio, a graciosidade da Cyndi Lauper e da Diana Ross, as dificuldades que o Bruce Springsteen, o Huey Lewis tiveram para colocar as vozes e, claro, os momentos, o que é que eu tô fazendo aqui, do Bob Dylan. Então, na verdade, são imagens, são bastidores muito legais. Então, meu amigo e minha amiga, eu recomendo muito que você assista esse documentário, que é bem bacana, e depois coloca aqui nos comentários o que você achou, o que você mais curtiu nesse documentário, o que você não gostou tanto, tá bom? Então é isso aí, tá aqui a minha opinião. Não esqueça, evidentemente, de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, nos links correspondentes dos nossos produtos muito legais que a gente tem para mostrar para vocês, o nosso clube VIP, né, para você ser sócio, e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima. Tchau!